Já fui direto para trabalho. Fui buscar drogas, Ah, deixei ela lá em casa e vi. na boa. Tem um pãozinho aí, tomatinho confite com burrata, um vinagretezinho. Depois que a gente acabar, a gente assa a carne. Né? Fechar o Fechar o ciclo. ciclo. A churrasqueira elétrica, né? Mas Ué, é o que tem. Eu também faço eu churrasqueira é o elétrica. que eu falava, mas a gente mora em apartamento é o melhor que tem. Eu tenho duas lá em casa. Não suja nem nada. Ela, eu bom, né? já tinha uma pequenininha, eu ganhei uma outra, maiorzinha assim. Ganhei de um, estava trabalhando lá com o Wagner, eu ganhei de um representante lá que foi me deu um de presente. O maior, assim. Essa mais potente, essa para sair mais cara. Mas, quando eu faço lá em casa, eu adoro fazer manu, então eu usei ela 3 vezes. Minha sogra foi lá em casa. Aí eu adoro fazer manu. Minha sogra, mas minha sobrinha, e já dá 5 pessoas, já dá um volume melhor. Aí eu fiz nela. Mas se não, usa pequenininho. É isso aí. Aqui, essa minha, ela acende só de um lado, se eu precisar, assim, fazer um negócio mais rápido. Velho, que bacana. Tem duas serpentinas em cima, só acende de um lado ou do outro. Ou dois, se você Ou os quiser. dois, é. Normalmente eu Bacana. acendo os dois, que ainda esquenta mais rápido, assim, ela inteira. Sim. Aí depois você. Mas, assim, carne na brasa é outro nível. Ah, não, é. As pessoas souberem fazer, né? Não tem nem diferença. não tem nem comparação. Vamos lá. Então, pensei o seguinte. Eu não sei se esse encontro vai ser o último do ano, né? Porque final de dezembro é mais complicado. Normalmente eu faço na última terça-feira do mês. O Vicente já não vai estar aqui, né? Ele vai passar o Natal lá no São João. Então vai dar que dia. Tem jeito, não. A última terça-feira vai ser dia 24, não esquece, né? Então, provavelmente vai ser o último do ano. Então, eu já pensei da gente falar sobre a presença, porque ela perpassa todas as virtudes, né? E ela, sem a presença, que é o que eu vou falar aqui, que seria o oposto da ausência, as virtudes, elas não servem para muita coisa, né? Elas vão ser só um motivo da gente ficar mais soberbo, né? Assim, eu tô me enchendo de virtudes, mas eu tô ficando sozinho, tô deixando as pessoas sozinhas, né? Então, e mais nesse sentido, assim, no Gênesis, logo no começo, né, no capítulo 2, ali, versículo 18, tem um trecho que fala assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então você vê que Deus já enxergou rápido, ia dar treta se o Adão ficasse sozinho. Não ia dar certo, né? Deus já meio que viu que o homem precisa de uma presença. Ele precisa de alguém que o auxilie e o corresponda. Que é muito, aí já uma pincelada do que viria a ser depois o sacramento do matrimônio. Né? Sim. Quer dizer, é uma presença que me faz ser humano, que me faz mais homem, né? Que me faz completo. Quer dizer, sem a esposa, no caso do sacerdote, ele é casado com a igreja, né? Então, no nosso caso, que a gente tem a vocação do matrimônio, a gente está nessa completude quando a gente casa, né? Então, além desse trecho, o Antigo Testamento ali,
tem vários pontos que falam disso, que falam desse tema da solidão, né? Eva, por exemplo, desculpa que eu estou um pouco gripado, tá? Eva, quando ela foi, a serpente chegou lá e conseguiu convencer Eva, ela estava sozinha, né? Afastou-se de Adão. Quer dizer, se o Adão tivesse do lado dela, na presença dela, provavelmente ela não teria caído, né? Quer dizer, pode ser até que tenha caído, mas foi, vamos falar assim, um fator extra ali para Aquela ela mais vulnerável, digamos. mais vulnerável, exatamente, né? Cristo mesmo no deserto, ele foi para o deserto sozinho para ser tentado. Sim. Né? Quer dizer, tentar o meio de muita gente. exatamente. Mas assim, a gente não é Cristo, então a gente precisa estar sempre se enchendo dessas presenças. Então, por exemplo, Eclesiastes. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Se caírem, um levanta o outro. Mas ai do homem que cai e não tem quem o ajude. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas como poderá um só se aquecer? Em Provérbios, como o ferro afia o ferro, assim o homem afia seu companheiro. Quer dizer, essa presença aqui, ele não está falando também só do casal, ele está falando também das amizades. Né? Por exemplo, supondo que eu fosse fazer sozinho aqui, online, só transmitir online. Eu não faria uma mesa de tirar gosto, né? Eu nem precisaria estar de calça, podia estar de bermuda, né? Estar mais à vontade, né? E tal. Quer dizer, então a própria presença, ela eleva o nosso nível, né? Para uma perfeição. Algo que sozinho a gente não consegue, né? Não sei se acontece com vocês, mas, por exemplo, quando a Isabela e as meninas estão fora de casa, é muito difícil isso acontecer, de eu ficar sozinho em casa. Né? Que normalmente a gente está ou levando ou buscando, né? A gente está de Uber, né? Indo para lá e para cá, mas assim, se acontece, não sei se é separado, a gente fica mais relaxado. Você vai cozinhar só para você. Não, você faz qualquer coisa. Você faz lá um arroz com ovo, você não vai querer ligar o forno, Não. né? Você faz um mexido ali, junta tudo ali, faz uma coisa mais prática. Exatamente. Então é por aí. Na carta aos Coríntios, tem um trecho também interessante. Fala assim, aqui Paulo fala sobre a importância da comunidade da igreja, comparando a um corpo, onde cada parte é necessária. Isso implica que ninguém deve estar isolado, pois todos têm papel importante a desempenhar. Uma anotação que eu fiz aqui, né? Em Hebreus, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa reunião, como é costumes de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros. Então, quer dizer, desde o pecado original, a gente passa pelo Antigo Testamento, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, está recheado de trechos em que os apóstolos não estão sozinhos. Sempre eles estão em dois, né? Eles vão de dois em dois. Quando Cristo manda eles para as cidades, ele manda de dois em dois. É justamente por isso, porque na solidão a gente tem uma chance muito maior de cair. Eu escutei de um padre uma vez, ele falando que a parte mais difícil do dia era a hora de dormir. Porque era a hora que ele estava, a única hora que ele ficava sozinho. Aí essa era a hora que ele era tentado. Né? A pegar o celular, a ter uma visão ali de uma coisa pornográfica, enfim, qualquer coisa, né, que ia tirar ele do caminho dele. Né? Porque a gente tem muita sorte de ser casado.
Porque o matrimônio, a nossa esposa, ela é a presença encarnada, real, né? No mundo real. Ela não é só a minha imaginação. O padre, ele tem só imaginação. Ah, eu estou deitado do lado de Cristo. Então ele vai ter que imaginar isso. Que Cristo está do lado dele. Ele vai ter que usar o intelecto, né? Ele vai ter que lembrar ali do passado, dos votos que ele fez, e fazer uma projeção para o futuro. Caso ele caia, o que vai acontecer com a alma dele? Só que isso é muito difícil, não dá, não é palpável. É por isso que as pessoas caem, né? Porque elas estão sozinhas, elas estão buscando ali um isolamento, né? Então, a pré-condição de todas as coisas erradas que a gente fez. Se você começar a parar para pensar, todos os erros que a gente cometeu na nossa vida, os pecados que a gente cometeu, a pré-condição normalmente é a solidão. É claro, às vezes a gente vai junto com uma turma de amigos e tal, né? E pela multidão, né? Aquele negócio da manada, a multidão ser irracional. Então um cara joga uma pedra numa janela, todo mundo joga. Né? Vem aquela teoria das janelas quebradas, não sei se vocês já ouviram, né? Então, mas na maioria das vezes é uma condição da gente estar sozinho ou estar sem uma presença, um olhar sobre o qual eu não posso fraquejar. Entendeu? Então, por exemplo, aquele negócio de criança, vamos brincar de pique-esconde, longe e tal. Um monte de merda acontecia ali. Porque a gente estava, não é que a gente estava sozinho, mas a gente estava sem a presença de um olhar, que a gente não podia fraquejar diante dele. Se a nossa mãe estivesse ali, a gente não faria algumas coisas que a gente fez. Entendeu? A gente não jogaria pedra no vidro, né? Aquelas travessuras que a gente fazia quando era criança, né? Encher a bola de pedra para os outros chutar, aquelas coisas, né? Então, que já eram os pecados ali, né? Os nossos primeiros pecados, né? Justamente porque não tinha um olhar ali para a gente ter essa presença. Então, assim, todas as terapias, elas seriam muito mais eficazes se, logo no início, existisse uma análise de onde estão as presenças e as ausências. Quais são as presenças que eu tenho que tirar? Quais as presenças que eu tenho que colocar? Quais as ausências que eu tenho que corrigir para não ter essa ausência? Né? Então, por exemplo, chega lá no consultório psiquiátrico lá, ou no psicólogo, uma menina com um menino, sei lá, que está afeminado. O menino está muito afeminado. A primeira coisa que o psicólogo vai fazer, se ele for bom, é perguntar assim, mas com quem que ele mora? Não é? Com quem ele mora? Ah, não, eu sou separado do meu marido. Mora eu, ele, a mãe, a tia e a avó. Pronto, já está dado aí o problema, né? Quer dizer, esse menino ele precisa de uma presença masculina para que ele se tempere, né, e chegue ali no potencial masculino dele. Então, é muito importante isso, né? O que está presente que eu preciso tirar, o que está ausente que eu preciso colocar. Então, por exemplo, você pega lá um TDAH, que é um transtorno, né, de hiperatividade, déficit de atenção. Muito dos casos desse transtorno do nosso tempo, ele acontece por causa do excesso de presenças. Então, telas, celular, muita informação. Então, a mente da pessoa está totalmente multifacetada. Então, ela não vai conseguir ter atenção e ela vai ficar hiperativa mesmo. Quer dizer, ela já pode ter geneticamente essa condição, né? Já ter geneticamente esse transtorno. No entanto,
Pode ser agravado. Pode ser agravado. Exatamente. Em muitos dos casos é só isso. Né? Outro dia um amigo meu falou, meu filho tem TDAH, tá tomando Ritalina. Aí eu comecei a ver aquilo, né? E o menino, cara, num churrasco, o menino mexendo no celular o tempo todo, naqueles jogos super rápidos. Que o carinha sai de um trem, pula do outro, e pula um negócio, pega umas moedinhas, tipo Sonic, só que assim... Uma escala mais elevada. Só que assim, né? 20 centímetros da cara, e aí ele sai daquele jogo, já vai para outro, sai daquele, já vai para outro, aí entra no TikTok, vê 50... Em 5 minutos ele consegue assistir ele 10 vídeos, de 20 e poucos segundos cada um. Né? Quer dizer, a mente dele não consegue focar numa coisa só. Então, assim, nesse caso, o problema não é a ausência, é o excesso de presenças. Então, na verdade, né, eu sou formado pelas presenças e as ausências da minha vida. E essas presenças e ausências, vai ser o que vai me temperar. Por exemplo, meu pai. Meu pai, ele não era um intelectual, não era uma pessoa que me passou qualquer tipo de razão intelectual, de livros e tal. Mas ele era uma presença que foi me temperando, porque essa presença, ela tinha uma duração, ela demorava. Que não adianta também eu ter presença e não demorar. Então, por exemplo, meu pai, ele recebeu do mundo várias influências e habilidades de graça, né? E isso formou quem ele é. E ele me passou isso de graça também. É algo que muitas vezes a gente falha passar para os nossos filhos. Né? Por exemplo, meu pai, a gente ia para o campinho de futebol, qualquer lugar. Ou era uma quadra pública, ou era num sítio que a gente estava, ou num clube que a gente estava. A gente ia para o campo e ficava pelo menos 2 horas, não só nós dois, batendo bola. Quando não tinha time para jogar, né? Tava só nós dois ali. A gente ficava ali 2 horas. Cada hora um ia pro gol, depois a gente brincava de cruzar, de finalização. Ele falava, agora só com a esquerda, chuta só com a esquerda, só com a esquerda. Só. Então, quer dizer, é uma presença que teve uma duração, né? Que me fez o que eu sou hoje. Né? Quer dizer, aí a partir disso eu ganhei confiança, porque eu fazia amizade com os outros meninos que jogavam bola. Quer dizer, só da gente dar para o nosso filho aquilo que a gente recebeu, ele já vai ter um certo domínio sobre algum aspecto da vida, aquilo ali já vai fazer com que ele seja uma pessoa melhor no futuro. Né? Então, assim, agora, tem presenças que são negativas. Por exemplo, eu vejo, né? Lógico que meu pai fez isso de todo o coração, com todo o amor, né, que ele tinha por mim, mas, por exemplo, ir no Mineirão foi uma coisa que me fez mal. Foi um tempero que me fez mal. Então, por exemplo, a gente ia muito no estádio. Assim, na época que eu era adolescente, a gente ia, sei lá, no mínimo 2 vezes por mês no estádio. Domingo, né, clássico, Cruzeiro Atlético. Então você fica temperado naquilo ali. E aí no domingo, eu custei para voltar isso daí atrás, sabe? No domingo, cara, tinha jogo, eu ficava já com a mão meio suada, assim. Meu coração já começava a ficar acelerado. Entendeu? Por quê? Aquela presença foi tão grande na minha vida, né? Que eu me temperei daquilo mesmo. A minha pele, a minha carne mesmo foi impregnada daquilo ali. Eu custei para sair disso, né? Foi depois de casado, assim, que eu parei de assistir jogo, domingo, né? Que era quase um ritual, né? Não, tem que ver o jogo. Tem que ver o jogo. Se não estivesse passando na televisão no lugar que eu tava, eu tinha que sair para ver. Tem uma gente que é assim. Tem. Infelizmente. Né? Mas é isso, porque não é culpa do pai. O pai fez
com a melhor das intenções. Temperou o filho ali nos amores que ele tem. Mas, às vezes, dá errado, né? A gente é isso mesmo, né? A gente é miserável mesmo. Então, na universidade, por exemplo. Na universidade eu era mais de esquerda, porque só tinha gente de esquerda. Entendeu? Então, assim, você tinha aquelas presenças que duravam ali, né? Aqueles professores ali o tempo todo na sua cabeça, naquela ladainha, né? Então, não tinha como. Era assim, na minha sala acho que tinha um cara que era meio de direita, meio punk, sabe? Aqueles caras punk, assim. Era do contra mesmo, né? Isso, corrente, tatuado e tal, né? Moicano. Mas aí era o único cara mas não era que ele era de direita também, não. Mas ele era do contra. meio anarquista, exatamente. Eu sou contra o sistema. Mas é justamente assim, ele era temperado, ele foi temperado também por alguém. Nessa presença. Administração? Acho que essa é a geografia, foi o que eu comecei a fazer, não terminei. Mas, enfim. Então, se a gente pega, por exemplo, esse padre, né, que reclamou dessa questão da presença. Imagina só, cara, se esse padre ele fosse para a presença da esposa, ao invés de ficar sozinho no quarto. Então, se ele está tentado, o que muitos padres santos faziam de noite? Vigília. Tá. Entendeu? Então, mortificação corporal, claro. Mas pegava um travesseiro, levava lá, colocava no altar e dormia. Que aí você está na presença da esposa. Né? Outros também, o que o padre fazia? À noite, ele ia dormir na rua com os mendigos. Né? Muitos freis fizeram isso, né? Franciscanos ao longo da história. Né? Não, ia dormir com a galera da rua. Porque ele estava o tempo todo em alguma presença. E aquela presença fazia dele... ele cumpria a vocação dele. Né? Então, assim, os padres da obra, por exemplo, eles vivem como? Em comunidade. Moram lá dentro da casa lá os meninos, moram os numerários, moram normalmente outro sacerdote, tem sempre, tem 3, 4 sacerdotes. Quer dizer, eles estão vivendo em comunidade o tempo todo. Direto tem uma vigília também, com o Santíssimo exposto, para fortalecer isso, para fortalecer a vontade. Mas é justamente para isso, para ter presença. O jantar, janta todo mundo junto, almoça todo mundo junto. Café da manhã. Então é muito, muito interessante isso aí. Então, pensar, né, nessa presença, que é um olhar no qual eu não posso fraquejar. Então, por exemplo, aqui em casa, né? Esse apartamento aqui, ele é pequeno, mas ele me dá um domínio sobre o ambiente. Se eu morasse numa casa com 15 cômodos, com segundo andar, as minhas filhas iam estar lá longe no quarto, isoladas, né? Vamos supor que cada uma dormisse num quarto. Olha a confusão que já começa. E as preocupações que você vai começar a ter, você não tinha. Então aqui, ó, isso aqui é de propósito. Essa porta não era aqui, essa porta do escritório. Era lá. Era lá no outro corredor. Esse aqui era um quarto. Aí a gente colocou aqui para ficar tudo integrado. Para que o meu olho e o olho da Isabela estejam na casa toda. Quem está passando para lá e para cá, o barulho delas dentro do quarto. Né? Aqui em casa não tem chave nos quartos. Ou não pode trancar, nem fechar a porta. Pode deixar ela encostadinha para trocar de roupa. Banheiro, vai tomar banho, não tranca a porta. Não pode. Justamente, de vez em quando você vai lá e dá uma olhadinha.
Quer dizer, você está com aquela presença, aquele olhar sobre o qual elas não podem fraquejar. Isso serve para mim também. O meu computador, a tela do meu computador está no olho da minha esposa. Quando ela está aqui, se ela passar aqui no corredor, ela vê a minha tela. A minha tela não está virada para um cantinho. Então, só esse fato já faz com que eu não queira cair em algumas tentações que eu poderia cair se eu estivesse sozinho, sem esse olhar que me santifica, que é o olhar da minha esposa, o olhar das minhas filhas. Né? Supondo que eu estou aqui com o meu celular sozinho. E aí chega num grupo que eu faço parte, um vídeo pornográfico. Dá para ver, né? Quando você, antes de fazer o download ali, você já vê que tem alguma coisa ali que é um biquíni ali, sei lá, qualquer coisa. Se você está sozinho, você pode ficar tentado. Peraí, vou olhar ou não vou olhar? Vou olhar ou não vou olhar? Agora, se você está na presença de alguém, da sua filha, você que tem filho, nós temos filha mulher, né? Na presença da sua filha, você nem pensa nisso. Você já clica no vídeo e apaga ele. Né? Se for o caso, você joga o celular pela janela. Entendeu? Mas você não vai olhar para aquilo. Você não vai ver. Então, uma mania, né, muito estranha, assim, que meus pais tinham, muitos pais têm, né, de colocar criança de castigo sozinha no quarto. Não, cara, nós temos que colocar crianças de castigo, sim, mas perto da gente. E se for um castigo mais difícil, sei lá, você vai ficar em pé aí 10 minutos. De vez em quando você vai lá, fala, ó, vou ficar um pouquinho com você. Quer dizer, você dá para ele esse olhar, né, essa presença que é dura, mas ao mesmo tempo é carinhosa. Né? Então, no nosso tempo, por exemplo, a gente tem muitas crianças que o pai vira e fala assim, não, meu filho tem que ter cama de casal, uma TV no quarto, com internet, com o celular liberado à noite, tem que ter chave para ele ter a privacidade dele. É sério, gente. Criança com 9 anos tem uma cama de casal, tem uma TV de tela grande no quarto, computador com internet, celular, iPhone. Olha só, essa criança ela está vivendo longe das presenças que ela não poderia fraquejar. Ela está diante de presenças ali da internet que não estão nem aí para ela, né? Então, assim, a presença do outro vai salvando a gente o tempo todo. Tem uma série da HBO, eu não aconselho ninguém a ver essa série, porque ela é meio pesada, né? Chama Euforia, você já ouviu falar. Essa série, protagonista, assim, conta várias histórias de vários adolescentes no colegial americano, né, no segundo grau, aquelas festas, drogas, e conta a história de uma das meninas lá, ela é viciada em várias drogas, e a série começa com ela voltando da reabilitação e já voltando a usar drogas. É uma série muito dura, muito difícil. Mas ela mostra algumas coisas interessantes, assim, para nós, com um olhar de pai, um olhar atento, a gente consegue ver os buracos na formação e nas presenças dessas crianças. E como elas chegaram naquele fundo de poço. Né? Tem uma lá, por exemplo, que começa a vender, tipo, como é que fala? OnlyFans. Né? Quer dizer, ela se mostra lá nua, com umas roupas, aí ela tem uns caras que pagam ela para fazer uns vídeos, né, de determinada coisa. Ah, filma seu pé, filma isso, filma aquilo. E você vê que era sempre numa ausência gigantesca dos pais. Os pais, às vezes, estavam na mesma casa. Mas eles estavam em outro mundo, estavam no mundinho deles. Eu não sei se foi no último, no último encontro que eu falei, né, de Santa Terezinha, que ela pedia para Deus para ser interrompida.
quando ela estava fazendo os trabalhos dela, ela odiava ser interrompida. Ela perdia totalmente o foco, a concentração, mas ela viu que aquilo fazia ela melhor. Então ela pedia para Deus para ser interrompida, para que assim ela ia conseguir ser melhor. Então aqui, por exemplo, eu evito de fechar a porta ali. A não ser que eu estou fazendo uma ligação, as meninas estão fazendo muito barulho, brincando de alguma coisa barulhenta, jogando bola, sei lá. Só nesse caso. Mesmo assim, eu evito. Se for alguém de casa, que já me conhece e tal, não vai queimar o filme, né? Não vai parecer que eu sou desorganizado, né? Eu ligo na frente delas. Tô nem aí, entendeu? Justamente para quê? Para que eu me mantenha nessa presença. A presença delas me tempera e a minha presença tempera elas, mas desde que a gente esteja num campo de visão, de atenção. Né? Por exemplo, a Isabel às vezes estuda ali no quarto de visita com a porta aberta. Toda vez que eu passo na cozinha, eu olho para ela. Ela olha para mim. Pergunto se ela quer alguma coisa, vou fazer um chá, você quer um chá? Quer dizer, ela não, ela não está alheia, ela não está à parte. Ela não pode fazer o que ela quiser, né? Se ela está olhando no YouTube alguma coisa, quer dizer, hoje em dia no YouTube tem até gente ensinando a se matar. Então, quer dizer, se ela está recheada dessas presenças, ela não tem nem batalha, ela nem precisa batalhar, porque ela não vai fazer. Ela está numa presença que está salvando ela. Ela não vai cair de hora nenhuma, né? Então, a minha presença, no caso aqui, a nossa presença, no caso dos nossos filhos, ela é a presença de Deus encarnada na vida das nossas filhas. Da mesma, porque assim, quando você briga com alguém, você brigou com a sua esposa, né? A gente que é cristão, o que a gente faz? A gente olha para Deus, né? Pede desculpa para a pessoa, pede perdão a Deus, confessa, né? Aquele pecado, eu fui irônico, fui duro com as palavras com minha esposa, né? E leva isso para a confissão. E a criança, ela nos vê assim mesmo, com esse olhar que coloca ordem. Então, por exemplo, se as crianças, elas estão aqui, aí a Isadora foi pegar um negócio lá, pegou a banquetinha, subiu, pegou um copo, o copo escorregou da mão dela, caiu e quebrou. A primeira coisa que ela vai fazer é buscar no olhar alguém de referência. Um adulto, um olhar que vai salvar ela, né? Então o pai vai lá e é bondoso, é carinhoso, como Deus é com a gente. Ele vai lá e resolve a situação, ou ensina ela a resolver. Ó, pega lá um jornal para a gente embrulhar esse vidro, vou pegar a vassoura e a pazinha, vamos junto aqui, né? Mas ela sempre procura. Na primeira reação. No colégio, a gente, quando tinha alguma briga, alguma coisa assim, só acontecia, né? Bullying, por exemplo, ele só acontece quando o professor está longe. Né? Quando não tem um inspetor, né? E aí começa aquela zoeira, o professor chega, todo mundo para. Então, essa presença, ela sente isso, como se fosse essa presença encarnada de Deus, né, na vida dela. E quando essa tentação chega para mim, eu estou na presença também da minha família, eu não preciso nem de combate, eu não preciso nem de pensar assim, eu vou abrir, não vou abrir, não abro. Né? É lógico, existiram, né, na história, né, Santa Elizabeth da Trindade, que falavam que ela tinha que ficar sozinha. Mas não era só, ela não estava sozinha. Isso não era solidão, porque ela estava na presença de Deus. Né? Ela escutava Deus. Mas a gente não é Santa Elizabeth da Trindade. A gente né? A gente está no mundo, a gente é trabalhador, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem os nossos colegas de trabalho que vão ali nos
nos atrapalhar, mas ao mesmo tempo podem salvar a nossa vida, né? Então, por exemplo, São José Maria, ele dormia, ele tinha um pijama com bolso, com um crucifixo dentro. Então ele acordava no meio da noite, ele pegava o crucifixo e ficava ali beijando o crucifixo, fazendo ejaculatórias até ele voltar a dormir. Né, assim. E quando era preciso, ia para diante do sacrário, rezar, né, fazer uma vigília. Então, até mesmo os monges da igreja, monge vem da palavra mono, mono, do grego, né, que significa único, significa solitário. E chegou uma época, né, que Santo Antão, São Bento, Santo Agostinho, eles começaram a ver que estava dando merda. Começaram a ter muitas heresias vindas de monge, muitos problemas. Porque os monges, eles eram monges solitários. Então, o que saiu? O que virou o monastério, né? O monge? Viraram as comunidades monásticas. Então, quer dizer, nós vamos ficar sozinhos, só que junto, todo mundo junto, um de frente para o outro. Então nós vamos rezar todo mundo junto. Né? Então, é monastério? É. Mas ninguém está isolado. O trabalho de um complementa o trabalho do outro, né? E aí você consegue se salvar por causa da presença do outro. Né? Então a gente não tem capacidade para ir para uma casa na montanha, ficar lá 40 dias. A gente vai fazer todas as merdas. Só escolha ruim, exatamente. A nossa mente vai virar o caos. Né? A gente não tem uma capacidade, né? Sei lá, de uma Santa Elizabeth da Trindade, e a gente também não escuta a voz de Deus, né? Ela escutava. Elizabeth, não, isso não. A mente dela ia por um lado, ela escutava uma voz falando, não, não faça isso. A gente não escuta essa voz, provavelmente nenhum de nós aqui. Quer dizer, então, a gente tem que evitar isso, né? Santo Antão, né, acreditava que na solidão os demônios tentavam atacá-lo e desviá-lo da vida de oração e contemplação. Ele ficava um pouquinho sozinho, ele já sentia a presença física do demônio, que começava a falar e xingá-lo, né? Santo Antão, você é fraco. Você é fraco. O próprio Padre Pio. Padre Pio. Ele só era atacado quando ele estava sozinho. Exatamente. Exatamente. É algo que não vai acontecer com a gente, mas ele serve de exemplo, ele serve como uma referência para a gente sempre estar cheio de presenças. Por exemplo, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu em hotéis eu me sinto com mais tentações do que o normal. Primeiro que eu estou sozinho. O que eu costumo fazer em hotel? Em vez de eu ficar trabalhando no quarto do hotel, eu vou pro hall de entrada do hotel. E aí não é que eu sozinho vou fazer alguma coisa de errado, né? Eu tenho, lógico, eu tenho controle, eu busco presença de Deus, né? Eu faço jaculatórias para que eu tenha a presença de Deus, né? Durante o dia, né? Amo-te, meu Deus, aumenta a minha fé, né? Você vai repetindo essas jaculatórias para tentar ter uma presença de Deus ali e aquilo salvar, né? Você fica do lado de uma presença ali que vai te salvar naquela situação específica. Mas é muito mais fácil quando eu estou lá no hall de entrada do hotel, que tá todo mundo passando por ali. Eu até trabalho melhor. Né? Quer dizer, se eu tenho que fazer uma ligação, se eu estou sozinho, eu vou procrastinar mais. É impressionante isso aí.
aquelas presenças, elas não estão me cobrando nada. Eu poderia estar vendo um filme que elas não iriam nem me julgar. Mas aquelas presenças ali me salvam e salvam o meu trabalho. Né? Mesma coisa aqui, né? Quando a Isabela está do meu lado, eu sempre trabalho melhor. Quer dizer, diante da presença dela, eu não vou começar a ver um filme 3 horas da tarde. Entendeu? Mas talvez se ela não estivesse aqui, eu ia falar, dá uma relaxada aqui, porque ninguém é diferente. Né? Quer dizer, eu não estou dando mau exemplo para ninguém, né? Minhas filhas não estão vendo, entendeu? Então, é uma presença, né? É muito importante. Então, criança, principalmente assim, né, indo para o final aqui, né? A criança não pode ficar sozinha nunca. Nunca. A gente tem que. Ela sempre tem que ter a presença de um adulto ordenado que interaja com ela e esteja olhando o que está acontecendo. Você não vai ter bullying, você não vai ter, não ter problema. Festa de criança, por exemplo. Toda hora eu levanto e dou uma volta. Vou lá nas crianças. Para que elas tenham essa sensação, opa, meu pai, que tanto e tanto. Então, aquela presença já vai impedir determinados comportamentos. Né? A gente estava num sítio, agora no domingo, com a fraternização no final do IBF. Você já foi nesse sítio, né? O sítio da Ana Paula? Sei eu. E uma hora eu fui dar essa ronda, né? Fui dar uma ronda, que o sítio é gigante, assim, tem um pomar no fundo e tal. Fui dar uma ronda, e aí tinha uns meninos correndo atrás das galinhas, com pedra. Aí eu já falei, joga a pedra no chão. Meu irmão, tá errado, joga a pedra no chão. Você vai jogar essa pedra na cabeça de alguém, cara. Né? Depois, esse menino não fez mais isso. E nem precisava mais da minha presença ali. Aquela presença que eu fui lá uma vez só e botei moral, nem sabia de quem era. Se fosse suas filhas, seus filhos, vocês iam achar bom, né? Com certeza. Quer dizer, eu não fui também grosso com o menino, né? Só falei, olha, cara, não, isso não, de jeito nenhum. Põe a pedra no chão agora. Fiz ele colocar no meu olhar. Então, a presença é esse olhar que salva a nossa vida. E a gente salva a vida da nossa família também, com essa presença. Né? Quer dizer, eu vou, olha, cara, a gente tem vida de oração, graças a Deus. Olha que maravilha é a gente poder rezar na frente da nossa família. Né? Às vezes eu tenho as preces da obra que eu faço antes de dormir, dura uns 4 minutos. Às vezes eu ajoelho lá no quarto das meninas e faço a oração na frente delas. Né? Quer dizer, eu prestaria mais atenção, faria as preces melhor se eu tivesse com a porta fechada. Mas essa presença minha, né, vai ser esse olhar que vai salvar. Elas vão olhar para mim, vão se temperar daquilo. Né? Então, quer dizer, não, a gente tem que rezar mesmo, na presença delas. Né? Hoje até perguntaram no story do Ítalo, né? Quando você está na presença de outras pessoas, vocês abençoam a refeição? Vocês rezam? Então, lógico. Isso é respeito humanos, pô. Quer dizer, eu vou deixar de fazer minha oração porque eu estou na presença de outra pessoa. Estou nem aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, abençoai no Senhor. Estou nem aí. Entendeu? Quer dizer, eu não posso ter esse tipo de respeito humano. E muita gente tem isso com a própria família. Às vezes a pessoa fica, sei lá, o marido ficou muito mais católico que a esposa. Ou, sei lá, o marido é mais tradicionalista, a esposa é mais carismática. Sabe? Aí um fica meio que isolado do outro no seu mundo ali. Né? E às vezes dava para fazer um plano de vida da casa. Assim, uma dessas coisas vamos fazer junto.
né, o Ângelo junto, é bom, né, rezar o Ângelo em família, o terço em família, a gente tem até indulgência se a gente rezar o terço em família, né, é uma maravilha. Então, não tem nenhum problema de mentira. Olha que beleza, não tem problema de mentira entre pai e filho, onde não tem solidão. Né? Quer dizer, como que o filho vai mentir na frente do pai? Não tem mentira. O pai está vendo o que está acontecendo, está na presença. Né? Então, olha que interessante também, né? Sobre os excessos de presença. Como é que o nosso, para terminar, né? Como é que o nosso casamento ele é perfeito? Uma mulher salva a nossa vida. A presença de uma mulher salva a nossa vida. A presença de duas mulheres destrói totalmente a nossa vida. Né? Então, fechando aqui, né? A presença, a gente como pai, buscar estar sempre colocando nossos filhos diante de uma presença e de um olhar sobre o qual ela não pode errar, ela não pode fraquejar. Né? E a gente ser meio que um gerente operativo do lar, através dessa presença. Quer dizer, tem que ser uma presença com uma intenção. Não é que assim, tudo que eu faço tem uma segunda intenção de, não, dessa vez eu vou brincar com a minha filha Isadora aqui, para eu ensinar para ela a virtude da fortaleza. Não, não é isso. Mas assim, é importante também que a presença tenha uma certa direção. Então, sei lá, eu vou correr com a Isabel na rua. A gente corre toda sexta-feira, a gente vai na Silva Lobo ali e corre. Né? A gente tem anotado, né? Eu tenho no celular ali o tempo que a gente fez e a gente vai tentando melhorar esse tempo. Entendeu? Porque essa é uma presença que tem uma intenção. Quer dizer, é a gente ficar mais duro, a gente ficar mais forte. Né? Então, assim, só o exemplo não basta. Tem que ser a presença com uma intenção que pega uma coisa e move de lugar. Então, sei lá, a primeira vez que resolvi isso em família foi uma choradeira, né? Foi dor de cabeça, o menino não quer, fica inquieto, não sei o quê. Aí dentro do carro não quer rezar, né? Não sei o quê. Não, hoje eu tô cansado, quero dormir, né? Mas depois de um tempo, começa a ficar automático, né? A Isabel mesmo, a gente entra no carro para ir pro farol, no sábado, aí ela fala assim, papai, vamos rezar o terço na volta. Agora eu quero conversar. Ela já sabe que ou na ida ou na volta a gente vai rezar o terço. Ela já colocou ali para mim, não, nós vamos rezar na volta, beleza? Beleza. Quer dizer, justamente porque ela já foi temperada nessa presença aí. Beleza? Algum comentário, senhores? Interessante, né? Você foi falando, discorrendo. Eu acho que isso tem também foi meio que olha, vai remetendo, né? As lembranças de como que foi certas coisas no nosso passado. Você realmente é aquilo que você falou no início, né? Muitas das vezes que nós fizemos várias coisas erradas foi nessa situação. A gente estava sozinho, ou a presença que estava com a gente não era uma presença que nos movia para as coisas boas. Então, sabe, são coisas que realmente, se você parar para pensar, você vai ver que a história nossa realmente é pautada nisso aí. Literalmente. Só que a gente não teve essa percepção. As coisas foram acontecendo e vai atropelando, 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 e
Uma Cara, coisa que é interessante também seria o seguinte: tem essa presença e tal, mas para o adolescente, né, a partir de 11 anos, vai continuar tendo presença. Diminui, né? Diminui, mas não isenta, não. Não. Se você também deixar solto, tá errado. Cara, eu acho que eu dei sorte até, porque a partir dos meus 12 anos, eu ficava a tarde toda sozinho em casa. Aí teve uma época que meus irmãos começaram de manhã, e ficava junto em casa, estava todo mundo de manhã. Mas em liberdade para ficar a porta do quarto. Seus pais ficavam. Meus pais trabalhavam fora, os meus. Então, assim, deu muita merda, mas deu pouca merda. Comparado Poderia ao ser, que né? poderia ser. Não, trancar a porta A em gente poderia casa, ser viciado em alguma coisa, né? não, Poderia trancar a porta em casa é impensável. impensável. Na minha casa, Deveria ser. meu pai e minha mãe não quero porta de quarto trancada. É, claro. E aí você falou, você vai andar pro quarto, deixa só encostado. Deixa uma gretinha, deixa um espaço aberto, eu quero escutar o que você está falando, o que você está fazendo. Realmente isso aí era assim.